Amém? Meus amados irmãos, hoje nós vamos conversar, dando continuidade ao que nós estamos conversando. A gente falou um pouco sobre a questão do aliancismo aqui na nossa igreja, né? A gente já vem conversando isso há muito tempo. A gente vem mostrando a importância de ser uma igreja aliancista e a importância de cada um entender o aliancismo. E se não souber isso, com toda a humildade, pedir para que possa ser ensinado novamente. Eu até aqui disse para vocês a importância de entender que o Antigo Testamento ele não foi escrito para que você fique observando bênçãos de homens ou que você tente imitar alguns homens a fim de ver eles como heróis diferentes de vocês, mas que, na verdade, foi escrito um livro para que Deus pudesse revelar o plano de salvação dele. O nosso objetivo como igreja é olhar para o Antigo Testamento e encontrar a salvação, encontrar o plano de Deus através de homens, pecadores, que foram redimidos, ver um pouco essa esplêndida e gloriosa obra de salvação e redenção do Senhor. A gente também mostrou alguns pontos importantes para a nossa igreja, que é um pouco controverso. Toda a igreja aliancista, ela não vê a Bíblia como dividida em Antigo e Novo Testamento, aonde Deus é um Deus mau no Antigo Testamento, um Deus diferente, aonde as pessoas eram salvas no Antigo Testamento pela obediência, pela lei, agora no Novo é um Deus da graça, onde ele trata a gente de forma diferente, como era no Antigo. E eu venho mostrando para vocês esse tempo todo que Deus tem tratado Adão com graça, Noé com graça, Abraão com graça, Moisés e vários personagens bíblicos. Mostrei para vocês o tempo todo Deus indo até esses personagens bíblicos e não em nenhum momento alguém quer Deus por conta própria, é Deus que se revela. E o ponto mais importante, eu mostrei para vocês que Deus ele decidiu se relacionar com a gente por meio de alianças, né? Então, você tem várias alianças na Bíblia. A cada aliança eu falei para vocês que Deus mostra quem ele é, qual é o plano de salvação dele, quem é Cristo Jesus e quem vocês são, quem nós somos, a corrupção da humanidade, o quanto a humanidade precisa de um Deus. Essas alianças eu expliquei um pouquinho para vocês aprendem isso no curso de membresia, o que cada aliança, qual é o objetivo de cada aliança. E aí nós paramos num momento muito importante, até então, que eu falei para vocês o seguinte: quando você olha o Antigo Testamento, isso aí tem que ser decorado por vocês, tá? Quando você olha o Antigo Testamento, você percebe que existe um padrão, existe sempre um símbolo de entrada no povo de Deus e um símbolo de permanência no povo de Deus. O símbolo de entrada é para comemorar que nós temos uma nova pessoa agora no povo de Deus, e o símbolo de permanência é para aquele povo lembrar: nós temos um compromisso com o Deus que nós servimos. A diferença é que eu tenho ensinado para vocês que a Bíblia vai se revelando de forma progressiva, né? A forma que Deus se mostrou para Adão não é igual ao que ele se mostrou para Abraão, no sentido de a revelação de Abraão ela é superior à revelação de Adão. Abraão sabe mais do que Adão. Moisés sabe muito mais do que Abraão, tá? Então eu tenho me preocupado esse tempo todo em mostrar para vocês essas questões, tá bom? A questão de ser uma igreja aliancista. E isso vai ser sempre, sempre muito estranho para quem veio de uma cultura mais pentecostal, que é dispensacionalista, tá? Então são formas de interpretar a Bíblia diferentes. Então se você senta numa igreja pentecostal dispensacionalista, a forma que o pastor prega é de um jeito. A forma que um pastor aliancista prega é de outro jeito. Logo, a igreja ela é conduzida para um local diferente, tá? Vocês vão perceber que eu estou conduzindo vocês a se importar muito mais com o plano de salvação. Eu fico toda hora falando. No Antigo Testamento, Deus escolheu salvar homens, Deus mostra o seu plano de salvação. Eu fico falando muito sobre novo nascimento, conversão, justificação, santificação. A gente fala muito sobre esse assunto. Repete, 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 repete. Uma igreja mais dispensacionalista, ela fala sobre salvação, porém ela é centrada muito mais no homem. Por exemplo, numa igreja dispensacionalista, a figura central é Abraão.
Abraão, pai da fé, homem que é amigo de Deus. Moisés, homem temente a Deus, profeta, que libertou o povo do Egito. A figura, para o dispensacionalista, a figura está muito mais no ser humano que tem fé, que se converte a Deus e depois nasce de novo. No aliancismo, Deus é a figura central, e a figura secundária são as famílias, tá bom? Aí você vai me falar assim, poxa, mas numa igreja pentecostal dispensacionalista não fala sobre família? Fala sobre família, eles falam. Só que a ênfase, de novo, na família está no homem. Por exemplo, vamos orar agora, apresente agora na oração a sua família a Deus, porque Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai salvar o teu filho, vai restaurar a criação dos teus filhos. A ênfase do dispensacionalista é muito mais essa. O aliancista é um pouco diferente. Para o aliancista, a igreja deve ser um povo criado na aliança e nós temos compromisso. Então, você quer restaurar o seu casamento, você vai ter que ter um compromisso e algumas práticas aliancistas, porque Deus vai te abençoar a partir da tua responsabilidade. Então, muda um pouco a diferença. O que eu quero conversar com vocês hoje? Nós conversamos que no Antigo Testamento existia um símbolo de entrada no povo de Deus. A gente chama isso de circuncisão, vocês lembram? E eu falei para vocês que a primeira vez que aparece foi com Abraão. Pela primeira vez, Deus ele mostra para Abraão, na história bíblica, como é que seria o plano de salvação de forma estruturada. E Deus mostrou para Abraão, olha, o meu plano de redenção vai envolver famílias no mundo inteiro, nações e povos. Abraão, eu te escolhi para que através de você, você seja o primeiro homem para que eu mostre para o mundo inteiro como é que eu vou salvar famílias na Terra. Então ele escolhe um homem de maneira particular para gerar uma nação onde o Messias vai nascer para que todas as famílias fossem abençoadas através do Messias. E aí, com Abraão, a primeira vez nós temos um primeiro símbolo que surge de entrada no povo de Deus, chamado circuncisão. Eu ensinei vocês que quando a criança nascia, era tirada uma parte da pele do órgão genital da criança, do homem, do menino, representando, primeiro, sangue, porque o Messias derramaria sangue. Segundo, tiraria uma pele da carne, que é a parte pecaminosa do homem, mostrando que o Messias viria a sofrer em carne por conta dos nossos pecados, e ele sangraria por isso. Era o órgão genital do menino, porque é o órgão reprodutor, aonde nasce toda a espécie. E Deus, no Antigo Testamento, ele trata com cabeça federal, que a gente chama na teologia, que são os responsáveis pelas famílias. Cada homem era responsável por uma família. Quando o homem passava pela circuncisão, automaticamente a família dele já era circuncidada, tá? Aí eu ensinei para vocês que esse símbolo de entrada servia para as crianças, correto? Na figura do menino. 2, os adultos passavam por isso, por exemplo, Abraão passou por isso adulto. E aquelas pessoas que vinham de outros povos, que agora queriam fazer parte do povo de Israel, eles tinham que passar pela circuncisão. Aquela famosa história, ó, seu circunciso, a gente vê no Antigo Testamento, virou até, tem até o pessoal que fala alguns memes evangélicos, fala assim, ó, tu quer chamar um palavrão para alguém, chama de circunciso. Virou um significado pejorativo. Por quê? Porque a circuncisão era muito importante para o povo de Israel. Isso marcava que eles faziam parte da aliança. Isso era muito, muito, muito importante. E aí eu comecei a mostrar para vocês que o aliancista, ele percebe que no Novo Testamento existe também um símbolo de entrada na aliança, que é o batismo. E aí eu li um texto em Colossenses para vocês, que mostra Paulo comparando o batismo com a circuncisão, dizendo que agora o batismo é uma espécie de circuncisão que não é feita por mão de homens, mas pelo lavar da água internamente por Cristo Jesus. E ele fala, vocês foram batizados com Cristo Jesus. Vocês morreram e ressuscitaram com ele, reviveram com ele. Tá? Isso é muito importante para a gente. A partir disso, eu comecei a mostrar para vocês
que a Bíblia começa a evoluir a cada novo capítulo. A cada novo capítulo ela vem mudando, mas não mudando de fazer algo novo, de completar aquilo que está meio enigma. Então, o reformado acredita que o batismo nas águas é a continuação da circuncisão. É isso que o reformado acredita. Por que ele acredita nisso? Ele acredita que uma vez que Cristo derramou seu sangue na cruz, Cristo sofreu pelos nossos pecados, não faz mais sentido ter um símbolo que tenha sangue. Então, o símbolo é trocado pela água, porque agora Cristo já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Isso acontece também com a ceia para o reformado. A primeira vez que surge um símbolo para lembrar o povo que eles pertenciam ao povo de Deus e que eles tinham um compromisso com o povo de Deus é a Páscoa. A Páscoa, nós temos um símbolo onde o povo tem que estar pronto para partir do Egito, tem que marcar os umbrais da porta da casa de cada pessoa com o sangue do cordeiro, fazer uma refeição com o cordeiro, tendo vinho e ervas amargas. O cordeiro representava o livramento da ira de Deus, junto com o sangue marcando as portas. As ervas amargas simbolizavam a vida de escravidão, e eles tinham que fazer uma refeição em forma de família com pães sem fermento, que simbolizava uma vida sem pecado. Quando você vai chegar no Novo Testamento, você vai ter dentro da Santa Ceia, ou dentro da Páscoa, Deus criando a Santa Ceia, com a mesma estrutura da Páscoa, só que agora ele vai tirar a ideia do animal que é morto, ele vai tirar a ideia do sangue que se passa nos umbrais da porta, e ele agora transforma isso no cálice e na partícula de trigo, conhecida como pão, dando um formato mais mundial para os símbolos, tanto de entrada como de permanência. Porque agora outros povos seriam alcançados. O evangelho deixaria de ser apenas nacionalista dentro de Israel e agora alcançaria novos povos. A partir desse momento, o evangelho começa a alcançar e chega até a gente que está aqui hoje. Isso é muito importante, e eu tenho praticamente um ano, a gente já está um ano falando sobre isso, para que você entenda que a gente precisa olhar o todo do Antigo para o Novo Testamento. E aí a gente começou a falar sobre o batismo. Para a Igreja Reformada, há mais de 500 anos, é muito comum o batismo de crianças, que é algo que causa estranheza para quem vem de um contexto pentecostal. E eu gastei aqui 2 cultos para mostrar para vocês um pouco sobre o batismo. Como é que o reformado pensa o batismo. E eu fiquei aqui defendendo uma tese bíblica, mostrando que no Antigo Testamento, as crianças eram incluídas no povo de Deus. Deus falava com famílias, não com indivíduos de forma separada. Na linguagem, por exemplo, de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na linguagem, quando ele fala para Abraão, eu vou abençoar famílias na terra, e ele fala, Abraão, as famílias têm que ser criadas dentro da aliança. É para você, é para os seus filhos. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, Pedro replica a mesma frase. Isso que desceu no Pentecostes é para vocês e para o filho de vocês. Enquanto a gente acha que Pentecostes é dom de línguas, no pensamento de Pedro tem a ver com aliança, tem a ver com Deus cumprindo sua obra de redenção, tem a ver com famílias sendo incluídas na igreja. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a ver uma igreja individualista que começa a pensar em si mesmo. As crianças são deixadas de lado. Existe uma salinha para as crianças que elas passam o culto inteiro dentro da salinha. Desde a hora do início do culto, elas ficam brincando dentro da sala. Elas não participam do culto. Elas ficam brincando dentro da sala e só vai conversar com essas crianças quando elas completarem ali seus 12, 13 anos, que vão dizer que elas já começam a entender alguma coisa. Só que isso não é um pensamento que a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Uma coisa interessante também é que muitos pais começam a olhar para os filhos só na adolescência. Na Igreja Reformada,
Algumas igrejas reformadas não têm salinha de crianças, isso é até um debate dentro da igreja reformada. Algumas igrejas reformadas não concordam que exista sala para crianças. Outras igrejas reformadas, elas levam a criança para uma sala separada só na hora da pregação. Mas a criança precisa estar no culto, na hora da oração inicial, na hora do louvor, na hora de estar com os irmãos, na hora da oferta. E ele só vai no momento da palavra. E no dia de Santa Ceia, ele precisa estar aqui para participar de todo o culto. Amém? Essa é a posição da Frônesis. Vocês percebem que as crianças ficam aqui durante o início do culto e após a gente passar pelo momento de abraçar os irmãos, vocês veem que eles gostam desse momento, né? Eles vão lá abraçar todo mundo. Após o momento de oferta, eles vão para a salinha. Esse é o nosso posicionamento. Você vai encontrar reformados que debatem profundamente sobre isso. Alguns reformados acreditam que a criança deve ficar no culto por inteiro. Eu percebo que isso prejudica um pouco a criança, elas têm dificuldade de entender, por mais que eu tente aqui fazer da melhor forma possível para elas, fica complicado para elas entenderem, né, o crescimento e desenvolvimento delas. Óbvio que chega uma idade na adolescência que elas já têm que ficar aqui com a gente, né, participando do culto. Então, eu venho ensinando tudo isso para vocês, meus irmãos, tudo isso. Óbvio que se você está vindo a primeira vez aqui e você não pegou a série de mensagens, vai parecer um pouco estranho para você, né? Mas o que eu quero ensinar hoje para os membros da igreja? Que tipo de criança pode se batizar? Quando pode se batizar? Uma vez que ela está sendo batizada, o que vai ser feito com essa criança? Amém? Essa pregação serve para quem? Para os pais, tá bom? Todas aquelas pessoas que são os pais. Então eu vou falar essa noite aqui, qual o compromisso do pai, depois que uma criança se batiza? Qual o compromisso da mãe? Você pode pensar assim, eu que sou solteiro, e eu que não tenho filho, como é que essa pregação vai servir para mim? Se um dia você tiver um filho, você já vai saber. Se por acaso você não pode, no momento, ter um filho, eu vou falar muito da figura do homem e da mulher. Então, se não tiver filho, o que eu falar sobre o homem aqui, ele precisa fazer com a esposa. E o que eu falar sobre a mulher, ela precisa praticar com o marido, tá bom? Assim que vai servir. Isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora é o pensamento de uma igreja aliancista, é o que eu vou estar falando muito de 2026 com vocês, tá bom? Eu me tornei aliancista. Olha que coisa interessante. Eu comecei a estudar teologia reformada e eu não era aliancista, vocês sabiam disso? Quando eu comecei a estudar teologia reformada, eu me preocupava muito com os 5 pontos do calvinismo, que é aquela briga, né? Tu é arminiano, tu é calvinista, fica aquela briga. Como é que Deus salva? Deus predestinou, não predestinou? É eu que escolho Deus? É Ele que me escolhe? Aí fica essa briga. Só que um reformado, meus irmãos, preste atenção, para você falar, sou reformado, isso não é definido pelo calvinismo. Preste atenção. Para você ser reformado, você precisa ser aliancista. Vocês estão me entendendo? O que define você ser reformado é aliancista. Por exemplo, você tem batistas que são reformados. Já ouviram falar? Os batistas reformados, eles não são reformados. Vocês sabiam disso? O batista reformado, ele não é reformado. Na verdade, o batista, ele é calvinista. O reformado de verdade é o aliancista. Vocês estão me entendendo? Quem é aliancista é reformado. Tem uma confissão de fé reformada do século XVI e é aliancista. Então, vocês vão perceber agora, o que eu vou ensinar para vocês agora, porque é importante vocês saberem. Porque se eu não sei sobre o aliancismo, eu não vou ensinar meus filhos. Eu não vou ensinar as pessoas à minha volta. Então, quando é que vocês podem dizer que são reformados? Quando vocês entendem o aliancismo e praticam o aliancismo. Tá bom? É o que nós vamos começar a conversar muito agora, final do ano, 2026. O que de fato é ser um reformado. Tá bom? Por exemplo, tem um cara chamado aqui Gran Conato, é um pastor batista. Ele é calvinista, mas ele não é reformado. Vocês estão me entendendo? Aí surgiram alguns batistas que começaram a trazer o título para si de reformados. Eles são considerados irmãos? São. Mas existe aí nos bastidores uma certa discussão. Por quê? Porque os batistas reformados, eles adaptaram o aliancismo
para que eles pudessem tirar o batismo de criança da ideia do aliancismo. Vocês estão entendendo? Então, eu, como pentecostal, entendi o batismo só quando eu fosse mais velho. 15 anos, né, 16 anos. Mas se você parar para pensar, é muito mais nova a teologia da Assembleia de Deus do que a teologia reformada. Então, no culto passado, eu não vou voltar nisso, mas eu mostrei para vocês vários momentos em que famílias inteiras foram batizadas no Novo Testamento. No Novo Testamento, casas inteiras foram batizadas, e tudo indica, segundo os historiadores, que existiam crianças de diversas idades, porque é um momento onde você tem muitos filhos, né? Então, o judeu naquela época tem 15, 16, 17, 20 filhos, 10 filhos, né? É uma época diferente que não se resume ao nosso momento agora, que é um filho, 2 filhos, 3 filhos. Alguém que tem 3 filhos já é visto como Abraão. Nossa, olha, ele pensa que Abraão, Noé, ele está igual Adão no Éden. 3 filhos já é muita coisa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é essa estrutura organizacional e qual é o papel do pai e da mãe quando alguém se batizar aqui na nossa igreja, amém? Isso pode servir para a criança que se batizou em diversas idades, o adolescente que se batizou, tá? O pré-adolescente ali. Então, serve para todas essas faixas etárias. E vocês vão perceber um pouco qual é a missão que nós vamos ter para 2026. Eu vou ter como pai, como marido, vocês vão ter como também pai, marido, esposa e mãe. Não é uma missão fácil, tá bom? Por que não é uma missão fácil? Porque nós viemos de uma cultura que não cresceu no aliancismo. Mas estamos juntos aqui para isso, amém? Espero que vocês estejam comigo nesse desafio, amém? Não é fácil, não vai ser fácil. Vocês vão ver aqui que eu vou ler para vocês. Mas para que a gente possa cada vez ser mais reformado possível, uma igreja mais reformada, a gente vai ter que se preocupar com algumas coisas que até então eu, como pastor, não me preocupava. A gente não falava muito sobre isso aqui na nossa igreja, a gente vai começar a falar. Amém? Então vamos começar. O primeiro ponto é: Deus sempre tratou seu povo por meio de aliança contínua. Isso tem que ser claro para todos vocês. Deus sempre se comunicou com aliança. Então, a gente entende Deus a partir do quê? Das alianças, tá? Não adianta querer entender Deus. Abre no Novo Testamento um trecho lá, não. A gente entende Deus a partir de cada aliança que ele fez com o homem. Número 2, o Antigo e o Novo Testamento mantêm a mesma estrutura pactual. Só que em Cristo está tudo mais claro, pleno, de fato fundamentado. No Antigo Testamento eu tenho enigmas, tipos, a gente chama de sombras, né? Aquilo que apontava para o futuro. Só que agora no Novo Testamento eu tenho tudo muito claro. E o que eu falei para vocês é, todo fronesiano precisa saber, existem 2 sinais da aliança, tá? Os 2 principais sinais, um de entrada e um de permanência. Antigo Testamento, o de entrada é a circuncisão, que no Novo Testamento é o batismo. Vocês podem abrir em Colossenses 2 comigo, 2, 11, 12. Acharam? Diz assim, nele, olha só a coisa interessante, nele, que é em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, que no Antigo Testamento era feito pela mão de um homem, né? Mas com a circuncisão feita por Cristo. Então, olha aqui para mim, meus irmãos. Cristo efetua uma circuncisão na gente, tá? O que significa isso? Ele marca você e ele arranca algo de você. O que a circuncisão fazia? Arrancava um pedaço de pele que representava a pecaminosidade e marcava a pessoa circuncidada para mostrar, você é do meu povo, você é meu. Agora aqui Paulo vai dizer o seguinte, vocês foram circuncidados, mas não é a circuncisão que era feita no Antigo Testamento. Vocês foram circuncidados por Cristo, vocês foram
marcados, e Cristo arrancou de vocês o quê? A dívida. A escravidão do pecado. Amém? Ele continua dizendo, feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Isso é muito importante para um aliancista. Continuidade bíblica. Circuncisão, agora no novo, o batismo nas águas. Tá bom? Daí que vem a nossa interpretação bíblica para incluir a criança. Se a criança é incluída no Antigo Testamento, no ritual de entrada, no símbolo de entrada, por que no Novo Testamento ela não é incluída? É daí que surge a nossa linha interpretativa de colocar as crianças nessa aliança. O que todo franesiano precisa entender, que também existe um segundo símbolo de permanência. No Antigo Testamento, a Páscoa, no Novo Testamento, a ceia do Senhor. Eu não vou me adentrar agora nesse assunto, é só para deixar claro para vocês. Tá? Quem recebe esse sinal de entrada no povo de Deus? Para o fronesiano, para o reformado, no Antigo Testamento são as crianças dos crentes, do povo pactual, do povo israelense. No Novo Testamento, essa promessa, ela continua geracional. Vocês podem abrir comigo em Atos 2:39. Atos 2:39 diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Eu não sei se Deus chamou o meu filho, mas eu creio que ele chamou. O papel da família pactual é crer que Deus chama sua família. Você já parou a pensar, se eu achar que Deus não vai salvar minha mãe, sabe o que eu faço? Dane-se a minha mãe. Eu vou viver minha vida porque ela está no inferno mesmo. Vocês acham que isso é correto? Apesar de Deus escolher pessoas, a responsabilidade de escolher pessoas é de Deus. Não é minha responsabilidade ficar vendo quem é escolhido e quem não é. Não é você que decide quem é escolhido. O nosso papel é crer que Deus tem a capacidade de salvar quem Ele quiser e qualquer pessoa, e eu creio que a minha família está envolvida nisso, então eu vou pregar o Evangelho para minha família. O meu papel é pregar as boas novas. O meu papel é ensinar o Evangelho. O meu papel é viver o Evangelho. Amém? Amém? Se você ficar achando fulano é escolhido, ciclano é escolhido, não é? Tu começa a parar de pregar o Evangelho para as pessoas. O que é as crianças nisso? Eu batizo meu filho e considero ele como parte do povo de Deus, porque agora ele vai ser criado por alguém que vai ensinar ele o Evangelho. Se for da vontade de Deus chamar meu filho, não vai ser por falta de pregação do Evangelho e de ensinamento bíblico. Quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho? Paulo fala, como irão conhecer se não há quem pregue? O nosso papel é ser enviado, é pregar o Evangelho, é falar sobre a boa nova. O papel de Deus é chamar na hora certa, porque Ele sabe quem é a igreja invisível dele, quem são os escolhidos. Não é meu papel. O meu papel é crer, é viver como igreja, o meu papel é ensinar, pregar o Evangelho. Então, quando você olha o povo do Antigo Testamento, eles circuncidavam seus filhos, mas todos os filhos iam crescer e iam ser temente a Deus? Não. Muitos eram temente a Deus, mas olha o povo de Israel, quanto eles eram rebeldes. Mas não foi por falta de ensinamento em casa. Vocês estão entendendo? Então, para a gente estar no povo de Deus, estar na aliança com Deus, é também falar como Josué falou. Eu não sei lá fora, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Enquanto estiver debaixo do meu teto, será criado nos caminhos do Senhor.
Depois, quando ficar adulto, todo pai e mãe quer que continue, mas agora é a vida adulta dele. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus chama um povo na sua aliança, ele não chama pessoas de forma individual, ele chama famílias. Ele chama uma nação, nessa nação tinha famílias. Quando Deus te salva, ele te coloca onde? Numa família. Tu não vira da família de Deus, ele não vira o teu pai. Quando Deus te salva, ele te coloca numa família. No Antigo Testamento, Deus lida com famílias, e Pedro vai falar justamente isso em Atos. Essa promessa de salvação, que viria um Messias, que o Espírito seria derramado, porque o Messias morreu na cruz, ressuscitou e nos salvou, e agora nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas. É para vocês, é para os filhos de vocês, e é para aqueles que estão longe. Então a missão da Igreja Reformada é justamente isso. Esse evangelho é para a gente, é para os nossos filhos, e é para aqueles que estão longe, que nós vamos evangelizar ainda. Amém? Então, quem recebe o sinal no Antigo Testamento são as crianças que recebiam, e até os adultos que vinham de outros países. No Novo, essa promessa continua geracional, conforme Pedro fala, é para vocês, para os filhos de vocês. Por isso, batizamos filhos de pais crentes. Como é que a igreja entende isso? Qual é a criança que pode ser batizada? Os dois pais têm que ser membros da igreja, passar pelo curso de membresia, ter compromisso com a igreja local e ser um cristão de forma visível. Tem que estar os dois pais sendo servos de Deus, ou pelo menos um dos pais. Ou só a mãe, ou só o pai. Vocês estão entendendo? E na situação que a criança vem sem os pais? Olha que coisa interessante. Isso aqui é um problema muito, muito complicado. Porque reformados não costumam batizar crianças que não vão ser criadas na aliança. A não ser que alguém próximo se responsabilize por aquele menor mediante a autorização dos pais. Nós temos alguns casos desses aqui. Nós temos pelo menos 2 crianças. Uma ali, por exemplo, com 11 anos, já está na pré-adolescência. Outra criança deve ter 6, 7, eu acho, por aí, que vem sem os pais. Então, mediante isso, a Igreja Reformada precisa ter um representante ou que seja autorizado pelos pais, porque essa criança precisa ser acompanhada até a profissão de fé dela. O que é a profissão de fé? Eu vou passar a vida inteira ensinando meus filhos no caminho que ele deve andar, e aí vai chegar no momento de 15 anos, 14 anos, ou algumas crianças conseguem fazer isso antes. Tem crianças na Igreja Reformada que são tão desenvolvidas que já fazem com 10 e 11 anos. Tão bem que eles sabem teologia. Eles vão vir igual eu apresentei os membros, não tem os membros? Eles vão ter que vir aqui e professar a sua fé. Eu creio, eu aceito, eu irei fazer. E mediante a igreja, eles vão dizer que querem continuar na mesma fé que os pais ensinaram. Todos estão me entendendo? Amém? Amém? Por isso que essa responsabilidade é muito importante. Muito, muito importante. Por exemplo, a Heloísa já está chegando à maioridade dela, em breve. Ela já se batiza e já faz a profissão de fé ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Quando já tem uma idade que já entende, já passou pelo curso de membresia, já faz o batismo e já faz a profissão de fé ao mesmo tempo. Diferente de crianças menores. Então, quando é um momento que uma criança pode se batizar? Ela nasceu, a partir do momento que ela veio para a igreja, ela já pode fazer isso. Amém? O momento do batismo, eu estou indo para a parte mais estrutural e depois eu vou entrar na parte mais bíblica, tá, irmão? Os pais vão vir aqui, ou pelo menos um dos pais que são membros, e esses dois, ou só essa pessoa, vai assumir, mediante a igreja, um compromisso de falar, eu vou criar meu filho na aliança. O que é criar meu filho na aliança? De forma resumida eu vou ensinar ele em casa, eu vou me responsabilizar em trazer ele para o culto, em ser exemplo para ele. Ele vai ser discipulado. Aí olha que coisa interessante, né, meus irmãos? Enquanto as igrejas pensam discipulado lá fora, as outras igrejas pensam discipulado pela célula, né? A célula, vem para uma célula, eu vou te discipular, não é isso?
O aliancista não pensa discipulado pela célula, ele pensa discipulado pela família, pela casa. É diferente a estrutura. Tá entendendo? Por exemplo, é uma vergonha o teu filho ter que ser discipulado por mim, que sou pastor. Ou pelo outro irmão da igreja. Para o aliancista isso é uma vergonha. Porque em casa querer discipulado. A igreja só ajuda, mas não pode ser terceirizado. Vocês estão entendendo? Não pode ser terceirizado. E aí essa criança é batizada, o pai assume o compromisso mediante toda a igreja, e esse pai pode ser sujeito a ser chamado à atenção se caso o comportamento desse filho não demonstrar que ele está sendo ensinado na piedade. Vou dar um exemplo. Teu filho está lá dentro, teu filho está muito violento, ele começou a bater, ele não divide as coisas. Agora vai surgir um compromisso da gente começar a conversar. O que está acontecendo com essa criança? Que ela está começando a ter atitudes que um mundano violento teria. Tem alguma coisa acontecendo com ela. Provavelmente o pai e a mãe é muito educado aqui, mas em casa eles quebram o pau. Eles gritam com o outro. Alguma coisa está acontecendo. Essa criança está com dificuldade de dividir as coisas. Sabe? A gente começa a observar e aí vocês vão ter que ser muito humildes. Quando eu falo vocês, é todo mundo, inclusive eu, para entender que vai ter momentos que a gente vai falar, o que está acontecendo aí? Vocês vão ter que ser chamados, né? Isso vai estar muito na figura ali, muito do presbítero regente, que é o nosso irmão Antônio. Eu também na figura do pastor docente. A gente está conversando e as professoras falaram, tem uma criança X que está com esses problemas. O objetivo não é julgar, tá, gente? Não é julgar. É justamente o que a gente pode fazer, o que está acontecendo. É assim que a igreja aliancista se comporta. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, porque, por exemplo, uma criança que grita muito, por que ela grita muito? Se não for algum problema mais patológico ou psicológico, é porque ela está aprendendo isso em casa. Vocês estão entendendo? Se uma criança não divide as coisas, é porque ela está aprendendo isso em casa. Se uma criança fala um palavrão, não é normal numa casa. O que está acontecendo com essa criança? Vocês estão entendendo? Ela está com práticas erradas. Então, uma igreja aliancista não é fácil de se ter, tá bom? Por isso que eu estou falando para vocês. É uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade muito grande, mas a gente está aqui para isso. Baseado nisso, meus irmãos, essa criança agora vai ser criada como um membro dessa igreja, tá bom? Membro dessa igreja, tá? Então, nós não vamos batizar o pai e a mãe que chega aqui, meu filho nasceu, por exemplo, você está vindo para o culto aqui, teu filho nasceu. Tu não finalizou o curso de membresia, tu não tem nenhuma responsabilidade pactual. Porque o que a gente ensina no curso de membresia é o que tu vai precisar ensinar para o teu filho. Responsabilidade com aliança. Então, se você não terminou o seu curso de membresia, nós não vamos batizar, se você não é considerado membro de fato dessa igreja. Amém? Nós não vamos batizar filhos de pais que só vêm a algum culto e depois somem. Ele vem ao culto, falta 3. Nós vamos batizar essa criança, porque se não tem responsabilidade com o culto, não vai ter responsabilidade em criar a criança, a não ser que você tenha o seu trabalho diário, e você trabalha por escala, né? E você realmente tem essa dificuldade. Tá? Todos estão entendendo? Todos estão entendendo? Quero deixar bem claro para não ficar essas dúvidas. Como é a forma de batismo? Na Bíblia eu ensinei para vocês que essa mística de ter que mergulhar em rio é uma mística mais nossa, tá? A Bíblia não deixa claro, em momento algum, que a forma correta é mergulhar a pessoa, tá? O que se importa no batismo é o símbolo da água. Então, na igreja reformada, a gente vai apenas molhar a cabeça da pessoa para simbolizar o batismo. Vocês estão entendendo? Pastor, é errado mergulhar? Não, não é errado mergulhar, tá, gente? Não tem problema você mergulhar alguém fazendo um rio. Mas isso são superstições. Tem que ser no rio, porque no rio leva os pecados. Tem que ser no rio porque Cristo fez no rio. Tá, Cristo fez no rio porque era cultural ali do lado, vizinho ali, mas várias pessoas do Novo Testamento não tinham um rio para se batizar. Era na água, era na bica, tá? Então a gente não vai trazer uma piscina de plástico para cá, para mergulhar os irmãos, levantar os irmãos, ficar tudo molhado, né? A roupa toda transparente. A gente vai fazer porque o culto ainda está tocando.
Isso vai ser feito no momento de culto. A gente molha a cabeça da pessoa, ela faz as devidas profissões de fé que tem que ser feita, ela já pega uma toalha, já vai se enxugar e já volta para o culto continuar. Amém? Porque agora será o primeiro culto dela batizado. Vocês estão entendendo? Então isso é muito importante. É simples, não tem mística, muito simples, direto. O que realmente importa? Entender e viver. Amém? Aí se você tiver um pouco mais de dúvida, você pode ver as pregações antigas, você pode pegar o material do grupo de estudo e estudar tudo só de uma vez, amém? Ou perguntar para mim aí nos bastidores alguma dúvida específica. Tá bom? Então eu tirei esses 30 minutos aqui só para dar uma recapitulada, amém? Para vocês. Então a lógica reformada é batismo, entrada no povo de Deus, entrada na aliança. Discipulado é o crescimento da criança na aliança. A profissão de fé é o momento em que ele mostra para a comunidade cristã que ele entendeu o que a vida inteira ele foi ensinado. Amém? O que parece estranho para vocês, para as crianças que estão ali dentro, não vai parecer estranho, vai ser muito natural. Eu já falei, eu fiz alguns testes, por exemplo, eu já contei para vocês alguns momentos que eu fui pregar em algum outro lugar e eu levei meu filho. Então, quando eu levei ele, pelo menos 2 vezes que eu preguei em algum lugar, para ele era muito estranho aquilo. Parece que eu estava levando ele, gente, num lugar extremamente... Você vai ter que discipular a criança. Como é que você vai discipular a criança na aliança se você não sabe nem o que é aliancismo? Se você não sabe nem como é a ordem da salvação. Se eu chegar para você para perguntar, me diga o que é novo nascimento, não consigo falar. Me diga o que é conversão, não consigo falar. Me diga o que é justificação, não sei falar. Me diga o que é santificação, não sei falar. O que é adoção, não sei falar. Como é que essa criança vai ser discipulada? Se eu chegar para você e falar assim, como é que Deus salva o ser humano? Você não consegue mostrar como Deus se relaciona através das alianças. Como é que tu vai ensinar o teu filho? Já pararam para pensar nisso? Como é que você vai ensinar o teu filho? Então, esse papo chato de teologia, que repete toda hora, que talvez você fique aqui com sono, é o futuro do teu filho. Mas eu sou solteiro. Pois é. Tu vai ser uma péssima mãe, um péssimo pai. E se eu não tiver filho? Cadê os homens? Digam amém os homens, amém? Teu filho e tua filha é tua mulher. Amém, amém os homens? Amém? Para os homens, ele tem uma filha, que é a mulher. Tá entendendo? Não é a mulher que tem um filho, tá bom? Isso é muito importante ressaltar. Os homens vão precisar fazer esse papel de pai, de líder, e ensinar suas famílias. O que eu quero deixar claro para vocês aqui, olha bem para mim. Esposas, não é para você ficar jogando seu marido, eu estou falando que esse vai ser o nosso posicionamento a partir de dezembro de 2026, amém? A gente vai falar muito sobre isso. Não vai ser algo que eu vou falar. Sabe, tudo que eu repeti tanto esses 4 anos, agora você me espera mais anos repetindo mais agora sobre família na aliança. Vocês estão entendendo? Então, o marido, o pai, ele olha para a esposa dele e olha para os filhos dele como discípulos em formação. Vocês estão entendendo? Aonde tem que estar se ensinando a cada dia. Desde cedo, Deus ordena que os filhos sejam ensinados. O professor da matéria membresia, que é o presbítero Antônio, ele ensina para vocês que sobre onde está a igreja no Antigo Testamento. Vocês lembram? E ele ensina para vocês lá na aula dizendo o seguinte: no Novo Testamento a gente tem igrejas em templos, né? Você começa em casas, começa a surgir primeiro na sinagoga ali, aí depois vai para as casas, daqui a pouco começa a ter uma estrutura um pouco maior. Mas no Antigo Testamento, a igreja, ela não era vista como uma denominação específica. A igreja acontece nas casas. Onde é que está a igreja no Antigo Testamento?
Toda vez que um pai reunia uma família, a igreja estava ali. Olha como era o ensinamento que eles tinham na época. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 6, por favor. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler desde o versículo 1, não ia ler, mas eu vou ler, se vocês entenderem tudo. Olha o versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Olha só, interessante, né, meus irmãos? O Deus se importa com a família, com os filhos e com os netos. Né? Aí no Novo Testamento, Deus dane-se família, filhos e netos. Que é isso que parece, né? Como as igrejas pensam. Dane-se. É minha salvação individual. Nem é tu que se salva. De salvação individual. É Jesus Cristo que te salvou na cruz e nem é individual a salvação. É Ele que decide quem Ele salva, não é tu que te salva. Mas olha o que Ele está falando assim. Se colocar em prática, você terá benefício para os teus filhos e para os teus netos. Aí ele continua dizendo: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E de novo vocês percebem a linguagem muito dos antepassados, é linhagem familiar, gente, sobre valorizar os antepassados, valorizar a figura de Abraão, de Moisés, tem muito isso, né? É porque é para lembrar essa conexão familiar. No Novo Testamento também tem isso. O único momento que é corrigido isso é quando eles querem idolatrar um antepassado e menosprezar Cristo. Mas fora isso, o próprio Novo Testamento está sempre falando da figura de Abraão, da figura de Moisés, para lembrar essa conexão familiar. Aí ele fala no versículo 7... no 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí aqui é muito interessante isso. Eu já ouvi gente falar assim, olha só, presta atenção para mim. Cara, é simples, é só amar Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Para de complicar, não precisa de toda essa teologia, tá? Como é que tu vai amar Ele, então? Se é para amar Ele com toda a alma, coração e entendimento, como é que tu faz isso na prática? Tem que ter na prática você fazer, né? Não faça isso, faça aquilo, né? Tem que ter. Então não é só falar que ama. São atitudes concretas. Então ele está falando o seguinte, eu quero que vocês me amem com tudo que vocês têm. Só que para Deus, passado para Moisés, ele fala, isso tem que afetar a casa de vocês. Então, quando eu batizo uma criança, eu trato ela como parte da aliança, como parte da igreja, como uma criança em discipulado, em formação, e eu vou ensinar essa criança a amar a Deus. Correto? Você, quando se batiza depois de adulto, qual é a missão do pastor que vos fala? Ensinar vocês a amarem a Deus. Se eu ficar aqui ensinando vocês a amarem soluções para o problema de vocês, ficar pensando em vocês, eu não vou ensinar vocês a amarem a Deus. Por isso que eu falo sobre o novo nascimento, regeneração, conversão, aliança, para vocês verem a grandiosidade de quem é Deus. Um Deus que moveu a história, um Deus que nos salvou sem a gente merecer. A mesma coisa que eu ensino para vocês, adultos, é a mesma coisa que vocês vão ensinar para os filhos. Vocês estão entendendo? Então, se não tiver um compromisso fronesiano aqui, para que 2026
a gente consiga ensinar nossas famílias, a gente vai ter uma séria complicação. Então, os homens que estão me vendo aqui, por favor, cara, é uma vergonha vocês não saberem ensinar a família de vocês de forma aliancista. É uma vergonha vocês não saberem ensinar a família de vocês, mostrar como é que Deus salvou os seres humanos. É uma vergonha. Mais vergonha ainda pra gente é a gente sabendo falar, né? Que é onde os homens se veem muita dificuldade. Todos nós temos dificuldade com isso. Amém? Estou falando dos homens, depois a gente vai falar com as mulheres, tá bom? Calma, não fiquem julgando os maridos de vocês aí, né? Tá, vamos voltar para o texto aqui. Aí ele continua dizendo, versículo 7, vou ler desde o 6 de novo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando eu estiver sentado em casa, quando eu estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que coisa legal aqui, né, gente? A gente comete um erro. Eu já cometi esse erro algumas vezes. É porque a gente transforma esse momento em um culto muito formal. Ah, eu quero ensinar meu filho e minha família, né? A gente transforma num culto muito formal. Mas aqui ele está pedindo para você persistir. Então são diversas formas. Quando vocês estiverem sentados, pode ser um culto formal? Pode. É legal ter um culto formal. Mas, cara, ele fala que isso seja uma conversa normal. Vocês estão andando, conversem sobre isso. Vocês estão fazendo alguma coisa, conversem. Que a linguagem da casa seja sempre uma linguagem, uma conversa sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre como Ele nos salva, quem Ele é, sabe? Isso tem que permear nossas conversas. Não é algo que fica só na igreja. Por isso que, quando eu vou conversar com vocês após o curso de membresia terminar, que foi aquelas pessoas que eu conversei, para saber de vocês se vocês estão entendendo a teologia da igreja, se estão com dúvida. Se tiver com dúvida, não tem problema, meus irmãos. A gente prepara uma aula só para você tirar todas as suas dúvidas. Ponto. Isso não é vergonha, tá, gente? Vergonhoso é você não querer participar disso. Não tem problema não saber. Aqui não é para julgar ninguém. A gente quer que você saiba, você consiga aprender. Então, tá com dúvida? A gente repete quantas vezes for necessário para você. Não tem problema. E aí, mediante disso, a gente precisa entender uma coisa. É a conversa, é o dia a dia. Então, se vocês não conversam, eu tenho percebido isso muito na hora que a gente vai conversar, quando vocês acabam com a membresia. Quando eu percebo que vocês travam na hora de falar comigo, eu tenho certeza que vocês não estão conversando sobre isso. Cara, você pode pegar todo o material do curso de membresia, você pode estudar pra caramba, estuda. Tu vai chegar aqui e tu vai tratar como uma prova. Quem já fez prova para concurso público aqui? Quem já fez? Levanta a mão. Tá. Você não lembra tudo que você estudou, né? Você já esqueceu, né? Porque o aliancismo, ele não é feito apenas para estudar, ele é feito para conversar. Se a gente não conversar sobre esses assuntos com nossos amigos, entre familiares, se a gente não começar a ensinar para outras pessoas sobre isso, vocês nunca vão conseguir aprender. Então, se eu sentar agora com, sei lá, tem 10 homens aqui na igreja, eu sentar com os 10 homens aqui, começar a perguntar sobre aliancismo, eles começarem a travar ou querer ser teológico demais, eu sei que eles não estão conversando sobre isso. Seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, não está conversando sobre isso. Porque um professor consegue aprender mais, ele consegue falar, porque ele está todo dia naquela mesma aula, né? Aí dá toda semana naquela mesma aula, chega uma hora que fica fácil para ele, tanto ele falar sobre aquilo. Então, meus irmãos, olha o que ele fala. Converse. Repete comigo, conversar. Então, vocês sabem o que é conversar, né, meus irmãos? Conversar é conversar. É um negócio legal. Então, tipo assim, o que eu vou estar tentando fazer na minha casa, com todas as minhas forças, a partir desse momento? É transformar isso numa conversa. Não é assim, sentem aí que eu vou dar uma aula para vocês no quadro. Sabe? Até aqui, olha, né? 2 vezes 2, não sei o quê. Não é isso. É conversar. É conversar como foi que entenderam a pregação. Por exemplo, quem está na salinha sentar para conversar o que eles estão aprendendo.
E você tem que saber, óbvio, e corrigir os entendimentos errados, mas conversar. Pode ser um culto onde vocês vão cantar, pode, mas que nesse culto possa ser uma conversa onde o líder da família, o pai principalmente, ele vai direcionar a parte teológica. Gente, é assim, deixar todo mundo falar, todo mundo dar o seu parecer. Nesse momento, a mãe também pode respaldar o que o pai está falando, ajudando também, porque ela está no dia a dia. Para quem é solteiro, já tem que se preocupar com isso, em saber falar sobre isso, em saber conversar. Pode fazer isso com seus amigos, conversar, incentivar isso. Para quem não tem filhos, o marido vai trazer o estudo bíblico, a conversa bíblica, eles vão conversar sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante, o marido que tem que direcionar, ele tem que saber mais. Ele tem que comer Bíblia. Ele tem que saber muito, ele tem que se interessar, ele tem que se preocupar. Não tem que ser um cara que tem que ser empurrado pela mulher toda hora. Vocês estão me entendendo? Aí ele fala sobre conversar. Olha só, converse quando estiver andando, quando estiver sentado, converse quando se deitar, converse quando se levantar. Acordei de manhã, temos que conversar sobre algo. Estiver andando, aproveita. Estiver sentado em algum lugar, aproveita. Antes de dormir, aproveita. Olha só, cara. Isso não é fácil não, tá, gente? O que eu estou falando para vocês aqui, vocês concordam comigo? Isso não é fácil, não. Por que isso não é fácil? Vou dar um exemplo para vocês. O pai que trabalha o dia inteiro, ele não consegue fazer isso. Ele vai acordar, e às vezes acorda mais cedo que todo mundo. Né? Sai. Talvez ele consiga fazer isso ao deitar. Quem vai fazer isso no lugar dele? A mãe. Aquela mãe que consegue ficar em casa, ela vai levantar e vai fazer isso com os filhos. Vai aproveitar. Quando o pai tiver dia de folga, final de semana, ele vai fazer com os filhos. Olha a importância da mulher. Por isso, meus irmãos, é um problema para quem tem filhos dois trabalhar, tá, meu irmão? Eu sei que a necessidade ela é muito árdua financeiramente. Eu sei que os dois têm que trabalhar, mas eu preciso deixar muito claro com vocês. Vai ser um pouco prejudicado a criação dos filhos. Eu sei que tem a questão financeira, então vocês, quando os dois trabalham, o ecossistema da casa de vocês tem que ser muito, muito organizado. Porque provavelmente os filhos de vocês vão ser criados por outras pessoas. Pode estar sendo criado por uma avó, por uma tia, por alguém que vocês pagam, que necessariamente não tem os mesmos princípios cristãos que vocês têm. Isso é um problema, tá, gente? Só quando eu falo sobre esse problema, eu não estou querendo ser insensível. Ah, mas tu não sabe a dívida que eu tenho, tu não sabe como a vida está difícil. Não é isso que eu estou colocando aqui. Eu estou falando para te sair do teu emprego. Eu estou falando o quê? O correto bíblico é um homem que provê enquanto uma mulher que acompanha os filhos. Esse é o correto. Nessas dificuldades financeiras que nós passamos, o ecossistema da casa tem que ser muito organizado. Por isso que eu aconselho muito assim, se teu filho for muito pequeno, cara, mães, fique em casa. Se você tiver um filho muito pequeno, fica em casa. Porque isso vai ser muito afetado. Se caso, eu não quero que você passe fome também, né, meu irmão? Mas se caso não der, que os dois possam aproveitar os momentos para conversar quando chegar. Encontrar uma forma de repente, ao amanhecer, conseguir estar junto, sabe? E aí é o ecossistema de cada casa aqui, eu não quero me meter nisso, mas eu quero deixar claro para vocês. A igreja no Antigo Testamento, que era nos lares, o mandamento do Senhor é: ensina eles, ensina vocês mesmos a me amar com tudo que vocês têm. Quando é que eu amo alguém com tudo que eu tenho? Quando eu sei quem essa pessoa é, eu sei o que essa pessoa quer, eu sei o que essa pessoa não gosta, eu sei o que essa pessoa gosta. Quando eu falo muito sobre essa pessoa é o centro das atenções. Vocês estão entendendo? Tu é solteiro. Olha só. Aqui é uma dica para as meninas, para os homens solteiros. O cara é solteiro, a mulher é solteira, cara, ela não gosta de falar de Deus. Porque, cara, quem é evangélico de verdade
vive a vida normal, né? Trabalha, mas gosta de falar de Deus. Já perceberam isso? Você vai para perto daquela pessoa, você se sente mais com vontade de estudar, com vontade de ler, se sente ânimo de ir para a igreja. É esse tipo de pessoa que nós precisamos ter de solteiros aqui. Todos estão me entendendo? Os solteiros aí, as mulheres, os homens. Que gostam de falar de Deus, que gostam de falar da aliança com Deus, que gostam de falar do evangelho. Você está namorando com alguém? Está noivo? Como é que é a conversa de vocês? Gostam de falar sobre isso? Porque o que acontece às vezes é que no lar tem um homem que gosta de Bíblia, tem um homem que gosta de evangelho, mas tem uma mulher que não gosta. Como pode ter uma mulher que gosta e um homem que não gosta? Aí, meu irmão, é muito difícil. Vocês estão entendendo? É muito difícil. Porque tem mulher que sonha que o marido pastoreie, mas se o marido pastorear, fica irritada. Tem homem que prefere que a mulher não goste que pastoreie, porque ele gosta de fugir. Então, se fosse fazer um desenho dele, ele estaria com uma coleira sendo arrastado pela mulher. Porque se depender dele, cara, se depender dele, ele estaria em casa. Então é muito importante isso. Voltando aqui. Eu falei que a criança deve ser vista como membro real da aliança, deve ser visto como uma criança em discipulado e formação. Eles devem ser chamados a crer, a temer, a amar e a obedecer. Eles são treinados para viver como cristãos antes mesmo da maturidade. Isso implica para os pais. Os pais não esperam a conversão do filho. Eles já tratam o filho como alguém convertido. Eles trabalham para formar a fé desde o início. Número 3. A criança é herdeira das promessas e responsabilidades de Deus. Eu, como pai, eu já creio que ela herda as promessas de salvação, mas eu creio que ela herda a responsabilidade. É o que eu falei ainda agora para vocês. Então, isso envolve o quê? Envolve que Deus, de novo, sempre tratou com gerações. Mostra que os pais não produzem a fé. Olha só, repete comigo. O pai não produz a fé. Pelo contrário, o pai forma um ambiente educacional de exemplo para que a fé possa florescer no momento certo. Está entendendo? Vocês podem abrir comigo em Salmos? Você vai lá no capítulo 78. Verso 1. Olha o pensamento pactual e familiar, de novo, representado nas páginas do salmista. Quem achou o Salmo 78? Diz assim, ó: povo meu, escute meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam,
e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Vocês estão entendendo essa importância? Aí, meus irmãos, se eu tiver uma igreja aqui com pensamento, com essa teologia antiga que a gente tem, pensando no eu preciso de homens aqui que queiram fazer teologia não para entrar em debate, que queiram fazer teologia para a família. É isso que eu preciso. Estejam dispostos a estudar o aliancismo, repetir quantas vezes forem necessárias, o evangelho quantas vezes forem necessárias. Se tu está aqui nessa igreja pensando no teu ministério próprio, no teu dom próprio, você está indo para um lugar errado. Homens, mulheres, os que namoram, os que estão novos, os que estão solteiros, não é a tua vida própria, é a tua vida pactual familiar. É a vida da igreja local. Então, até os solteiros que estão aqui, eles podem também ser fonte de ensino para as crianças. Vocês convivem com eles também. Vocês convivem com pessoas que são casadas também. Vocês podem ensinar. Vocês podem ser referência de solteirice para eles. Por exemplo, vamos supor, nós temos aqui a Heloísa, nós temos o Reinaldo aqui, por exemplo. Está aqui o Felipe também, deixa eu ver se tem mais alguém. Está aqui, Vinícius. Eu posso ter aqui solteiros de referência para eles? Será que tem algum solteiro aqui que pode servir de referência para eles, aliancisticamente? Tem alguém que está noivo aqui que pode servir de referência para eles? Tem alguém que está namorando que pode servir de referência para que eles possam dar um passo correto? Vocês que estão, falei para vocês aqui também, vocês não estão fora não. E vocês? Vocês estão na pior fase da face da Terra, vocês sabiam disso? A pior fase da face da Terra é a fase mais mentirosa que tem. Tá? Só que é uma fase definitiva para vocês. O que vocês vão fazer agora vai afetar o amanhã de vocês. Então também vocês fazem parte da aliança. Vocês têm que passar pelo curso de membresia, vocês têm que terminar o curso de membresia, vocês têm que estar conversando com as pessoas da igreja, se envolvendo com as pessoas da igreja. Isso serve para os outros solteiros também. Nós temos as mulheres que estão solteiras aqui também. E aí? Nós temos exemplo para as mulheres que estão solteiras aqui? Será que a gente tem essas boas amizades aqui para ensinar sobre o que é um aliancismo, para ensinar o que é o evangelho? Ou vocês preferem conversar de outra coisa? Então isso aqui é muito importante para a gente. Todos estão me compreendendo? Amém. Isso é muito importante, gente. E aí o nosso individualismo pulsa, né? A minha vida, os meus problemas, o que eu acho, que eu não concordo com aquilo, que eu não sei da... Aí pulsa a nossa individualidade, irmão. Aí... Só que não é isso, meus irmãos. Nós temos que cantar para a próxima geração. Nossos irmãos mais velhos aqui. Quem é mais velho? Mais velho, tu é casado de 25 para cima. Já é casado de 20 para cima e tem gente mais nova do que tu. Tu conhece alguém mais novo? Tu vive com alguém mais novo? Tu se relaciona com essas pessoas mais novas? Porque numa igreja aliancista não é o mais novo que tem que procurar o mais velho apenas. O mais velho tem que se relacionar com o mais novo. Vocês estão entendendo isso? Porque é assim que vai se aprender. Então, olha os nossos desafios para 2026, meus irmãos. Olha quanta coisa, não é só sobre a criança. São desafios de ser uma igreja aliancista que grita para a próxima geração, que ensina a próxima geração os grandes feitos de Deus para que essa próxima geração possa contar para os seus filhos. Nós que somos mais velhos que alguém, será que a gente está fazendo isso? Ou tu pensa só em ti nos teus problemas? Isso serve para qualquer pessoa que é mais velho que alguém. Então eu tenho pessoas agora com essa linha das crianças, ensinando as crianças, que elas estão contando para a próxima geração os feitos de Deus. Eu estou aqui em cima contando para várias gerações o feito de Deus. Quem ensina está fazendo isso. Quem conversa está fazendo isso. Quem convive está fazendo isso. Vocês estão me entendendo? Por isso que o culto não pode ser centrado no teu problema pessoal. A nossa missão como igreja é contar os feitos de Deus.
Eu não estou dizendo que não pode aconselhar no problema específico que você passa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa saber qual é o centro da igreja. O que deve alegrar nosso coração. O que deve manter nosso coração vivo. Pais não produzem fé, mas conduzem até a fé. A criança cresce sabendo que tem uma herança espiritual. O que isso implica para os pais? A visão dos pais precisa ser redentiva. Repete comigo, a visão dos pais precisa ser redentiva, não apenas moralista. Olha só. Para ser moralista, até o ímpio é, não é verdade? Qual é a nossa diferença para um pai ímpio? Que a gente vai ensinar coisas morais, mas através de algo redentivo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Isso me fez lembrar muito algumas práticas que eu já tive com meus filhos, que às vezes eu esqueço de ter. Mas eu lembro que várias vezes por exemplo, meu filho fez uma coisa errada. Sabe, ao invés de você brigar com teu filho, não faz aí, menino, não aguento mais, menino teimoso, vai ficar de castigo, então toma, vai, porrada do menino, não tem isso? Sabe como a aliancista faz com o filho? Você mentiu, você está de castigo, vem cá, se ajoelha, ora e pede perdão ao Senhor porque você pecou contra o nosso Deus. Essa é a diferença. Você ensina que o erro da criança é contra Deus. Olha a diferença. Então, o pai, ele não gera fé na criança, mas ele leva a criança até a fé. Ele ensina a criança a uma educação redentiva. Pecou, errou. Onde ele errou na Bíblia, menino? Onde ele pecou contra Deus? Aí eu lendo isso hoje, eu falei, nossa, como eu esqueci. Eu esqueci de fazer isso várias vezes, gente. Faz tempo que eu esqueci eu já me vejo brigando só porque tem que brigar, sabe? Não senta, vá pedir perdão a Deus, vá orar. Diga para mim qual foi o erro que você cometeu. Eu errei porque abre a tua Bíblia que eu vou te mostrar onde está teu erro. Você já pensou se em 2026 a gente começa a criar as crianças assim? Isso serve para os pais de adolescente também. Para qualquer pai aí que tiver, mãe. Agora um pai e uma mãe vai ter que gostar de Bíblia. Vai ter que gostar de Bíblia. Mentiu. Teve um temperamento errado. Fez alguma coisa. Senta aí e abre a tua Bíblia. Você está errando nisso. Peça perdão a Deus. Você não pode. Olha o que o nosso Deus fez com a gente. Olha o que Ele tem feito para a nossa casa. Olha o que Ele tem feito para a nossa família. Nós não podemos desonrar a Deus desse jeito. Olha como é diferente, né? Até me arrepiei. É diferente, gente. Sabe qual é a preocupação minha de não pecar como pai? É a ofensa contra Deus. A mesma coisa serve para a mãe. Não é por causa dos nossos caprichos, não é por causa a minha vida, porque hoje o homem e a mulher vive. A minha vida, é o meu dinheiro, é o meu sonho. Dane-se o teu sonho, dane-se o teu dinheiro, rapaz. Isso não serve para nada, isso só serve para gerar divórcio. A gente tem que começar a se preocupar mais com o que Deus acha mesmo, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Olhando para esse texto aqui, a primeira coisa que eu penso, a gente é muito egoísta mesmo. Pensa muito na gente. Esse pensamento tem vindo para a igreja, agora está todo mundo pensando em si, no meu ministério, no meu talento, é o que eu quero, é do jeito que eu quero. Se não for como eu quero, eu não me sinto à vontade, dane-se isso também. Tem coisa mais importante, a nossa missão como igreja é cantar para a próxima, é gritar para a próxima geração, é contar para a próxima geração os grandes feitos de Deus, o temor a Deus, o respeito a Deus. Não dá para a gente esculhambar nossos filhos como um mundano esculhamba os filhos deles. Não é assim, nossa educação é redentiva. Porque eu estou falando isso para você, porque vai ser um termo que eu vou usar muito em 2026, educação redentiva. Aí tu fala assim, tá, mas não adianta eu usar a educação redentiva com meu filho e eu não usar com a minha mulher e a mulher não usar com o marido. Não adianta, gente, o marido e a mulher têm que usar conversa redentiva.
Você está errando nisso. Aonde? Olha o que a Bíblia fala. Nós não podemos a mulher falar com o marido, você está errando nisso, a Bíblia diz isso, nós estamos errando nisso. Agora não, vai o marido abrir para a mulher ficar com raiva. Vai a mulher chamar o marido e ficar com raiva. Fora que a educação redentiva não é uma discussão, a conversa redentiva não é uma ofensa, a conversa redentiva é um marido que chega com temor a Deus e está preocupado que a família está pecando contra Deus. É a esposa que chega com o marido e está preocupado que o marido está pecando contra Deus. Não é uma briga. Vocês estão entendendo? A conversa redentiva, a educação redentiva é o amor familiar que existe. Se a gente conseguir fazer isso em 2026, quais frutos a gente vai colher, gente? Já pararam para pensar um pouco nisso? Já pararam para pensar nisso? E se a gente conseguir fazer isso? E se a gente começar a falar mais sobre isso? Só que não depende só Deus estar falando aqui, depende de vocês, de fato, se agarrarem com isso. Porque o principal mandamento tem que amar a Deus com tudo que a gente tem, de mente, corpo, alma, tudo. Com todas as minhas entranhas, com todo o meu ser. Como é que nós vamos amar a Deus? Se a gente não consegue viver isso no dia a dia. Então vai ser muito difícil, gente. Não é algo fácil. Não vai ser fácil para solteiro, não vai ser fácil para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, não vai ser fácil para ninguém. Você pode estar agora pensando na outra pessoa que você é casada. Tu é um egoísta. Eu estou falando contigo. É a gente olhar para dentro da gente e falar assim, cara, o que eu posso fazer para contribuir? Quando você começar a olhar para isso, você vai ver que tem muita coisa para fazer, gente. Muito desafio para fazer. Número 4. A criança é alguém que caminhará até a profissão pública de fé. O batismo inicia o processo, o discipulado sustenta o processo e a profissão de fé confirma o processo. Por quê, meus irmãos? Abre Romanos 10, 9 ao 10. Diz assim, ó. Todos acharam? Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. É o que vocês fizeram no último culto aqui, vocês lembram? Vocês confessaram com os lábios de vocês que vocês criam, vocês prometeram fincar compromissos, não é isso? Então a criança vai fazer isso em público. Só que na igreja reformada, meus irmãos, é diferente. A gente se certifica que a pessoa realmente creu de forma correta. Em outras igrejas, eu estou pregando sobre emprego, conseguir um emprego novo. Aí quem quer aceitar Jesus? O cara saiu da cadeira dele porque ele quer um emprego novo. Na igreja reformada, se a pessoa quiser seguir Jesus e sentir o desejo de se converter, ela vai passar pelo curso de membresia para que tenha certeza que isso é real. Para que ela possa falar, eu creio porque eu entendo. Aí tem gente que fala, isso é uma besteira porque demora muito tempo. Se a pessoa já é escolhida, ela vai ser escolhida de qualquer jeito, mas na igreja visível, ela precisa entender o que ela está fazendo. Porque senão ela vai começar a ter contato com os irmãos, ela vai prejudicar a fé dos irmãos, porque ela vai começar a cometer erros grotescos de teologia, de Bíblia. E quando eu falo teologia, para de achar que é coisa de acadêmico, porque aqui na Fronte não é coisa de acadêmico, é coisa de família na aliança. Então eu oro a Deus, que Deus levante, já nesse final de um ano, em 2026, homens que queiram fazer teologia para a família, pactual. Não gente que entra aqui para ser teólogo, que quer disputar alguma coisa, que quer estudar alguma coisa que serve só para ele mesmo ou para ela mesma. As pessoas que estudam Bíblia aqui na igreja, eu já conversei com várias pessoas que são solteiras aqui, cara, tem coisas que você gosta de estudar, estuda, mas tem coisas que a igreja local precisa que você saiba. Porque a nossa teologia é feita para quê?
é feita para a família pactual. Vocês estão entendendo? Então eu vou travar minha guerra na minha casa, vocês vão travar a guerra de vocês na casa de vocês. E é isso que é a vida. Eu vou ter que passar por cima das minhas dificuldades, dos meus medos, dos meus erros, vocês vão ter que passar por cima do de vocês. E é isso, quando a igreja se juntar, nós juntamos uma igreja pactual. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém? Finalizando aqui, nós falamos que a criança, após ser batizada, ela tem que ser vista como uma membra real da igreja. 2, um discípulo em formação. 3, ela é herdeira das promessas de justificação, mas das responsabilidades, tem que ensinar santidade. 4, a criança é alguém que caminhará até a profissão de fé. Então, a gente está não gerando fé na criança, mas conduzindo ela até o momento que a fé se despertará como visível. Esses 4. E o resumo surge através das responsabilidades do pai como líder. Olha aqui para mim, meus irmãos, o pai é o cabeça espiritual da casa, Deus cobra primeiramente dele, ele define a direção espiritual da casa. O homem define o que vai ser estudado, como vai ser conduzido. Ele é o pastor. Não porque ele é melhor, é porque é a responsabilidade dele. O pai não terceiriza para a escola bíblica, para a mãe ou para a igreja. Ele lidera, modela e discipula. O pai ensina a palavra e estabelece o ritmo espiritual da casa. Devocionais, orações, culto doméstico, conversas doutrinárias. Ele torna Cristo visível no lar. A casa deve ter uma agenda bíblica instalada pelo pai ou pelo marido, se caso não tiver um filho. O pai disciplina segundo o pacto. Disciplina não é punição cega, é formar o coração para Deus. A disciplina paterna aponta para o caráter do Pai celestial. O pai guia o filho a compreender: você é do Senhor, e quem é do Senhor vive de maneira santa. O pai conduz o filho até a profissão de fé. Ele acompanha o desenvolvimento teológico, responde perguntas, treina o filho a pensar biblicamente, ajuda a formar as convicções. O pai vê o filho como discípulo em desenvolvimento, não como criança neutra. Entenderam, meus irmãos? Amém? Amém. Amém. Difícil, né? Isso não é fácil. Responsabilidade da mãe, como formadora do coração da criança. Repete, a mãe é a formadora do coração da criança. Ela imprime, olha isso aqui, suavidade, amor, consolo e firmeza. Mulheres, vocês vão ser atormentadas por um problema gravíssimo, desequilíbrio temperamental. Vocês não são um bicho selvagem. Vocês são joias preciosas e delicadas do Senhor. Cuidado com o temperamento de vocês. Seu exemplo marca profundamente o coração. Quando os filhos de vocês lembrarem de vocês, eles vão lembrar de quem? De quem abraçou, cuidou, deu carinho, amansou, acalmou, tranquilizou. O cuidado diário vira a formação espiritual contínua. A mãe, na maioria das vezes, vive muito mais com o filho, seja pelo vínculo gestacional ou de amamentação. Então, a criança depende muito da mãe até certa idade. Então, esse convívio diário é a principal formação espiritual da criança. Se a mãe não demonstrar amor por Deus, um ensinamento pactual, se não mostrar um temperamento equilibrado de alguém que é temente a Deus, que é amorosa, que é suave, a formação dessa criança espiritualmente será um desastre carnal. A mãe reforça a instrução do pai. Ela traduz o ensino do pai para o cotidiano. Se o pai ensinou, a mãe não pode desfazer.
Se ela não concordar com o que ele disse, ela vai conversar com ele. Está errado o que você ensinou. Não pode ser desse jeito. A Bíblia está dizendo isso. Então eles vão mudar mediante ao conselho dela. Vocês estão entendendo? Não adianta o pai ensinar e a mãe desfazer. Como também serve para o pai, não adianta ele ensinar e ele desfazer. Ela traduz o ensino do pai para o cotidiano. Ensina pelo hábito, rotina e conversa. Enquanto o pai define a direção, a mãe transforma a direção em prática diária. Se nós conversamos sobre oração em família, e eu falei com o marido, olha, vamos orar de manhã, na hora do almoço e ao deitar. Se o pai não está em casa, o que a mãe tem que fazer? Manter. Aí algumas mulheres falam assim, meu marido não está, eu vou ficar descansando. Não pode. Quem não tem filho, se tem uma dificuldade de escutar o marido, ainda bem que não tem filho. Porque tu vai estragar a criação do filho. A mãe vigia a alma da criança. Ela percebe os medos, dúvidas, quedas e lutas. Ela identifica momentos estratégicos para aconselhar. A mãe tem uma percepção de ver no dia a dia alguns problemas de traços de personalidades incorretas no filho. Ela é a principal responsável em comunicar ao pai, para falar, nós precisamos colocar no nosso planejamento coisas sobre isso, porque o nosso filho está errando aqui. Ela aproveita esses momentos para conversar com o seu filho, para no dia a dia lidar com esses temores, direcionada pelo marido. E ela também pode contribuir para esse direcionamento em reunião com o marido, fora. A mãe modela a piedade prática. A fé da mãe é aula viva para a criança. Paulo chega com Timóteo e fala, Timóteo, coloque em prática a fé que tu viu da tua avó e da tua mãe. Olha que coisa interessante. A devoção da mãe e da avó de Timóteo é o que Paulo pediu para Timóteo se moldar. A fé da mãe é aula viva para a criança. Então, se a criança não vê a mãe orando, não vê a mãe lendo a Bíblia, se não vê a mãe controlar temperamento, se não vê a mãe pedindo desculpa, se não vê a mãe dando carinho, não vai adiantar. Isso serve para o pai também. Como é que tu quer que a criança seja de Deus? Lê a Bíblia, ore se tu não faz. Então a gente tem muito desafio aí. Se preparem, meus irmãos, que vai ser chato os cultos aqui. Porque isso é urgente, meus irmãos. Isso é urgente. Isso é por amor que Deus deixou essas responsabilidades, é por amor a todos nós. Porque isso gera vínculo com Deus. A criança aprende como é um cristão olhando para a mãe no dia a dia. Como ela cuida da casa, como ela arruma, como ela reage. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar? Meus irmãos, nós tivemos o término de mais uma turma no curso de membresia. Vai ter profissão de fé e, de fato, o batismo no próximo culto, tá bom? Nós estávamos esperando o Lucas acabar seu curso de membresia, para que a gente pudesse fazer logo o batismo com todo mundo que estava proposto a se batizar, tá bom? Então, vai ser não faltem, por favor, estejam aqui para servir de testemunha e para se alegrar com todas as pessoas que vão se batizar. Meus filhos vão se batizar, eu também estou muito alegre, amém? Tem outras crianças que também vão se batizar, outros filhos de outros irmãos. Então, é um momento de muita alegria, porque alegria no dia e depois muita responsabilidade após. Que aí, né, eu vou ter que me policiar com várias coisas que eu tenho errado. Vocês também que vão batizar os filhos vão ter que se policiar com várias coisas. E quem vai se batizar também vai ter que se policiar com várias coisas, amém? Mas glória a Deus por isso. Eu estou feliz por isso, amém? Amém? Porque tudo isso me leva a Deus e me faz agradar a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse culto, amém? Oremos. Pai querido e amado, eu te louvo, te agradeço por o Senhor revelar, através da tua palavra, uma teologia tão maravilhosa que tem alegrado tanto meu coração. Pai, é um desafio para todos nós que passamos nossa vida quase inteira em outra cultura bíblica. E nós temos muito desafio, Senhor, para conseguir cumprir, Senhor, e sermos uma igreja aliancista.
eu quero te pedir primeiro ajuda, direção através do teu Espírito para cada pessoa que está nessa igreja. Até para as crianças que vão também que estão nesse período de discipulado. Nos ajuda, Senhor, a te amar acima de tudo. Nos ajuda, Senhor, a viver isso como identidade da nossa igreja. Obrigado por todos que estão aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Nos leva guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga: amém. Você pode aplaudir isso com alegria? O culto está encerrado.